Beleza, nessa aula então a gente vai ver na prática como funciona o nosso CSS Grid System do Bootstrap, né? Então tá, eu preparei um arquivo aqui, tá? Eu já pulei essa parte onde eu estava escrevendo esse arquivinho aqui, mas simplesmente é um HTML, tá? Ele tá vazio, eu só coloquei o title aqui. E aí eu fiz uma coisa, eu não sei se a gente já fez isso nas aulas passadas, que ao invés de eu colocar na pasta raiz um style CSS, ele tá vazio, ó, eu criei uma pastinha, tá? Eu criei uma pastinha chamada CSS e coloquei o nosso style lá dentro. Deixa eu mostrar aqui nos arquivos, ó. Basicamente é o que? Eu tenho o index na raiz, tá? Aqui arquivos, aula CSS grid. Por enquanto é o que a gente está vendo aqui, não tem nada, tá? E aí então eu tenho aqui a nossa pastinha CSS com o style dentro. Só isso, tá tudo vazio e a gente vai fazer agora do zero, aprender como é que usa o CSS do Grid System do Bootstrap, tá? Eu vou encolher essa coluna aqui e agora eu vou lá no site do Bootstrap e você vai fazer também, tá? E a gente vai fazer o quê? Se eu vier aqui no getbootstrap.com, tá? Que é a página inicial, tá? Se eu clicar aqui em download, ele vai me redirecionar para essa página aqui, ó, nesse menu aqui, download, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Aqui, ó, tem compiled CSS and JavaScript, tá? Então tem a parte compilada, tá? E tem os source files. E também tem o Bootstrap CDN. Se a gente só usar o CDN, tá? A gente vai fazer loading de toda a biblioteca do Bootstrap, incluindo um monte de coisas que ele tem. Componentes e tal, e não é isso que a gente quer só o Grid System. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download aqui, ó, nesse primeiro botão, tá? A gente vai clicar aqui, ele vai baixar o arquivo pra gente, aí a gente vai lá nesse arquivo, vou extrair aqui, no caso eu já tinha feito antes, por isso que ele já tem uma pastinha aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, eu vou extrair esse arquivo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova tab para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. E aí na hora que você está dentro dessa pasta aí, você tem uma pasta JavaScript e uma pasta CSS, tá? A gente não vai usar o JavaScript agora, tá? A gente vai usar só o CSS. E aí dentro do CSS, olha só que interessante, a gente tem vários arquivos, tá? E aí sim, então a gente pode vir aqui, ó, e pegar só o bootstrapgrid.css, tá? Tem esse aqui e tem o grid.min.css. Esse arquivo map aqui não precisa preocupar com ele, é outra coisa, tal. Então, ou a gente pega esse aqui ou pega esse aqui. Deixa eu abrir os dois para você ver a diferença, ó. Esse aqui que não tem o min, né, ponto .min, ele tem essa sintaxe aqui, dá pra gente ler, tá? Uma sintaxe, uma organização do código, né? Uma indentação amigável. Então a gente consegue ler tudo que ele está fazendo. E aqui tem todas as propriedades do Grid System do Bootstrap, tá? E a versão minificada, tá? Que tem esse .min.css, é a mesma coisa, só que aí é tudo assim, ó, tudo numa única linha, para esse arquivo ficar menor. Geralmente arquivos minificados são os arquivos recomendáveis para você usar na hora que você for publicar o seu site, porque eles ficam menores, tá? E aí isso é mais recomendável por várias questões. Então, nesse caso, como a gente não vai mexer no nosso arquivo Bootstrap Grid, a gente já pode usar o min mesmo. Então eu vou copiar, tá? Esse arquivo aqui do Bootstrap grid.min.css, tá? E aí eu vou lá na pastinha do meu projeto, então, onde eu estou aqui na minha aula sobre CSS Grid, tá? E vou colar, então, dentro da minha pasta CSS, junto com o meu style que já está lá. Então, vou colar, e aí eu vou copiar esse nome aqui do arquivo. Vou dar um Ctrl C aqui. E agora sim, eu vou linkar ele no meu arquivo aqui do Bootstrap, tá? Eu vou linkar ele antes do meu style CSS, porque se eu quiser sobrescrever qualquer coisa do Bootstrap, o meu style CSS está sendo feito loading logo depois, então ele teria esse poder de sobrescrever. A gente não vai fazer isso, mas só já adotando boas práticas desde agora, né? Então eu vou colocar o Bootstrap antes, tá? E a gente faz a mesma coisa, link hell style sheet, style sheet, type, fora, type, text /css,
Beleza. E aí, então, o nosso ageref. Outra coisa também que eu não consigo me lembrar se a gente já fez nas outras aulas, como o nosso arquivo de CSS está dentro de uma subpasta, né, dentro da pasta CSS, então a gente precisa indicar o caminho aqui, tá? Então é CSS, que é a nossa pasta, ó, o VS Code até já acha a pastinha pra gente, tá? E aí, então, o nosso bootstrap.grid.min.css. Beleza. Bom, tendo linkado o nosso arquivo, agora a gente pode usar ele nas nossas divs, né? Finalmente, tá? Então, coisas básicas que você precisa saber sobre o Bootstrap Grid System, tá? Eu vou criar uma div aqui, tá? No nosso style, eu vou passar uma classe para ela aqui, que eu vou chamar ela de class myBox, sei lá, myBox. Beleza. Aqui no nosso style geral, nosso próprio, sem ser do Bootstrap, eu vou colocar myBox, então, e eu vou colocar um background color de blue, vai. Beleza, só para a gente conseguir visualizar, tá? Se eu for lá no nosso navegador agora, o nosso arquivo ele ainda não vai mostrar nada, tá vendo? A nossa div, ela tá aqui já com a classe myBox, se a gente olhar, olha ela aqui. Só que ela está sem altura nenhuma. Beleza, então vamos começar agora a brincar com o Bootstrap Grid System, tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá na documentação Grid System. Beleza, bom, a primeira coisa que o Bootstrap ele exige para a gente na estrutura de Grid System dele para funcionar direitinho é que as colunas têm que estar dentro de uma row e, se possível, dentro de um container, tá? O container, existem dois tipos de container, e é o que a gente vai ver agora. Eu vou só colocar uma altura aqui, então eu vou lá no nosso style, CSS, o nosso myBox, e vou colocar uma altura só para a gente conseguir visualizar, tá? Vou colocar uma altura de 100 pixels. Beleza, se eu atualizar o navegador, a gente ainda... a gente conseguiu ver porque ele está assumindo um display block aqui, que é o próprio navegador que adiciona. Então a gente já está conseguindo ver aqui que tem 100 pixels, tá? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou zerar o padding e o margin do nosso body, tá? Só para não ficar aquela margenzinha lá de fora, tá? Então eu vou dar um enter aqui e aí eu vou zerar então o nosso body. Aí eu vou zerar o margin. 0, ups, padding, 0. Beleza, vamos visualizar. Tá, beleza, tranquilo. Deixa eu jogar isso aqui para baixo, que vai ficar um pouquinho melhor para a gente visualizar. Legal, tá. Então tá aqui o nosso myBox, belezinha. Olha só, eu vou falar que o nosso myBox ele é um container, tá? Que é o que o Bootstrap pede para a gente aqui na... que é o que o Bootstrap pede pra gente aqui na estrutura básica dele aqui. Container. Então eu vou copiar aqui, tá? E vou jogar aqui no Bootstrap a classe container, tá? Vou salvar. E aí na hora que a gente for aqui no nosso navegador agora, olha o que acontece. Ele centralizou pra gente, tá? E além dele centralizar, ele colocou uma medida específica aqui, que se eu for inspecionar aqui, provavelmente minha cabeça está aqui em cima, né? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Tá. Olha só. Ele dá aqui pra gente, ó, container min with 1200. Lembra que a gente viu na outra aula os breakpoints dele? Estão todos aqui, ó. Então, a classe container na Media Query 1200, ela tem uma largura máxima de 1140. No Media Query 992, a largura dela diminui para 960. No Media Query 768, a largura do container diminui para 720 e assim por diante. Então, é assim que o Bootstrap vai organizando então, essa questão responsiva para a gente nas classes que estão dentro do grid system dele. Então, essa parte tranquilo, né? Agora, além do só container, se eu quisesse que o meu container não fosse centralizado, que ele fosse horizontal aqui, ocupando a largura total, eu teria então a opção do container fluid, tá? Vou salvar aqui. E aí, se eu atualizar aqui agora, ó, ele ocupa a largura total. Por quê? Porque o container fluid, aí ele é só largura 100% mesmo e pronto, tá? E
lógico, dentro dele a gente vai usar as colunas, tá? Mas a gente vai usar o container centralizado mesmo. Beleza, a próxima coisa que o Bootstrap pede aqui pra gente é uma row, tá? Se a gente colocar só as colunas sem row, tá? Vamos fazer um teste aqui para você ver. Então eu estou no meu container, beleza? Eu vou criar 3 divs aqui, tá? Beleza. Div 1. Acho que nem precisava, né, colocar texto dentro, mas eu estou colocando já. Beleza. Div 1, div 2 e div 3, tá? Perdão. Vou salvar aqui. E agora eu vou passar as classes do Bootstrap. Eu vou falar primeiro aqui no nosso geral. Eu vou falar assim, ó. MyBox div. Ou seja, qualquer div que estiver dentro do nosso MyBox, tá? A gente tem 3, acabei de criar. E aí eu vou passar um background color e um height de 100 também. Na verdade, eu vou passar um height de 80 e vou colocar um margin top de 10. Margin top de 10. Só para a gente enxergar ela certinho dentro da box azul. E a cor que eu vou passar um yellow. Yellow green. Beleza. Olha só. Por enquanto não vai acontecer nada aqui dentro, mas as nossas 3 divs estão aqui dentro, só que elas ficaram uma dentro da outra porque o próprio navegador passou um display block para elas. Beleza. Agora vamos usar as classes do Bootstrap aqui. E aí eu vou passar assim, ó. Eu vou usar um atalho aqui, tá? Eu vou selecionar aqui assim, ó, div. Vou dar Ctrl D, tá? Ctrl D ou Command D se você tiver no Mac, como eu, tá? Então Command D ou Ctrl D. E aí ele vai selecionar o mesmo texto nas 3, tá? Cada vez que você aperta Ctrl D, ele seleciona. Eu vou apertar a setinha para trás. Ops. Na verdade eu quero aqui, depois da letra V. E aí eu vou passar a class aqui, ó. Class. Tá? E aí eu vou passar uma classe do Bootstrap, que é o seguinte. Eu vou passar call. Eu vou passar LG, que é de Lord, né? E eu vou passar que cada coluna vai ocupar 4. Então 4, 8, 12, tá? E vamos ver se funcionou? Lembrando que eu não estou colocando elas dentro de uma row, tá? Como ele está pedindo lá. E aí olha só o que acontece. Ele consegue passar a largura já. Olha só, a classe do Bootstrap sendo aplicada aqui, ó. Call LG4, tá vendo? Ele está aplicando... deixa eu ver, eu subi um pouquinho mais aqui. Ó, ele está aplicando... Ops, o que eu fiz aqui? Bom, ele está aplicando a largura de 33,33%, tá? Mas ele está um embaixo do outro. Por quê? Porque o Bootstrap Grid System ele pede para a gente que as colunas estejam dentro de uma row, tá? E aí, quando a gente colocar elas dentro de uma row, então, deixa eu só recortar aqui, tá? Aí eu vou fazer div class row. Se eu colocar elas dentro de uma row, então, e agora sim eu vou colar elas aqui dentro, tá? Agora sim ele vai alinhar elas lado a lado, porque precisa da row. E aí a gente tem então uma do lado da outra, beleza? E aí, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma classe diferente aqui, ó, div1, só para colocar cores diferentes em cada um para a gente conseguir enxergar direito. Div2, div3, tá? E aí, então, eu vou falar que a minha div1 tem uma cor diferente. Na verdade, eu vou colocar uma cor diferente só na 2, que aí já vai ficar tranquilo pra gente, tá? Deixa eu só voltar aqui. Só a div2 que vai ter uma cor diferente, que vai ser um red, vai. Beleza. Só atualizar aqui agora, não funcionou, porque div2, tá certo o nome da classe, background color. Tá, eu preciso passar aqui o myBox.
Beleza. Então, só uma coisinha, por que tá ficando verde aqui atrás? Não deveria. Bom, de qualquer forma, o que eu queria que você visse é que existe uma div aqui, outra aqui e outra aqui. Beleza, então estão sendo diferenciadas, certo? Agora olha só, deixa eu colocar a div 3 também de outra cor, vai, só para ficar tudo certinho. Div 3 vai ser um, sei lá, black. E eu vou tirar esse yellow green daqui e eu vou fazer a div 1 também, vai, vou fazer do jeitinho que eu tinha imaginado inicialmente, tá? Então a div 1 vai ser, sei lá, uma cor purple. Vou atualizar aqui agora. A div 1 não deu certo. Ah, tem que trocar aqui. Div 1. Beleza. Agora sim temos certinho do jeito que eu queria que você visualizasse. Não sei se está tranquilo de visualizar aí, mas tem a div 1, div 2 e div 3. Legal. Só para ficar mais bonitinho ainda, vai. Text align center color FFF. Beleza, tá menos ruim, vai. Já deu para visualizar a diferença de uma para outra, né? Legal. Agora, o que eu quero que você entenda é a questão da responsividade, tá? Então, como que funciona essa questão da responsividade? Eu comecei pelo LG4 aqui, tá? Se a gente for lá no nosso grid system aqui e a gente for olhar os breakpoints, o LG, olha só, ele é a partir de 992 até 1199. Só que o que acontece? Como eu não modifiquei, eu não inseri um LG, um XL, desculpa, aqui ó, tá falando que o XL é a partir de 1200. Meu monitor é maior que 1200. Só que como eu não coloquei nada, então eu coloquei só o LG, então ele está entendendo que a partir de 1200, como eu não defini, ele vai pegar o valor anterior, digamos assim, tá? O que foi declarado anteriormente, que é o LG, beleza? Agora olha só, se eu for diminuindo a tela aqui, tá vendo aqui que tá o tamanho da resolução da minha tela, né? Se eu continuar diminuindo ela aqui, ó, na hora que ele ficar menor que 992, o que aconteceu? Ficou tudo uma embaixo da outra. Por quê? Porque automaticamente ele entende que menor que 992, como a gente não definiu nada para cada uma dessas colunas, ele faz elas ficarem com 12. Eles fazem ela ficar a largura total, tá? Se a gente inspecionar aqui uma coluna dessa, olha só, ele não tem nada, tá? Ele tá como se fosse o próprio... Cadê aqui? Aqui, ele pega, então, 100%, tá? Que é quando a gente não especifica nada para uma coluna qualquer, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente quiser que isso aqui fique diferente, a gente tem que vir aqui e especificar. E é o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar call SM. E aí o SM, se você olhar aqui direitinho, o nosso SM é a partir de 576, tá? É quase a menor que a gente tem, a menor é só call sem nada, né? Mas, então vamos lá, SM, tá? E aí no call SM, eu vou falar que eu quero que essa primeira aqui ocupe 3. Aí no call SM eu vou falar que a segunda eu quero que ela ocupe 8. E que a terceira eu quero que ela ocupe 1, que aí vai totalizar 12, certo? Então 3 com 8, 11, com mais 1, 12. E aí vamos ver o que aconteceu aqui agora. Eu vou voltar aqui na nossa página, vou atualizar. Quando eu começar a diminuir, tá? Ó, ele já vai conformando ali o nosso... E aí, tá. Olha só, daqui... Deixa eu só chegar no número certinho aqui, ó, 992. Beleza, 992 ainda tá 4, 4 e 4, como a gente definiu aqui, ó, 4, 4 e 4, beleza? E aí agora aqui, se eu diminuir para 991, já mudou. Legal? Então é assim que a gente controla a responsividade
usando um grid system, tá? Olha só, eu tenho então agora aqui 3, tá? Então, se a gente pegar essa box azul aqui, que é o nosso container, ela está sendo dividida em 12 colunas, e aí a primeira está ocupando 3 de 12, a segunda está ocupando 8 de 12 e a terceira está ocupando 1 de 12, tá? Geralmente é mais comum ficar 12 mesmo quando é no SM, e aí vai mudando então aqui nas views maiores, tá? 3, 2 e 7, por exemplo, tá? Então, geralmente nas views menores, que é um smartphone, por exemplo, vai ficando uma coisa dentro da outra mesmo, tá? E nas views maiores é que a gente geralmente organiza melhor o conteúdo em colunas horizontais, tá? Então, se a gente tem uma row e ela não completa 100% das 12 colunas, por exemplo, vamos supor que aqui no LG a gente tem 3, 2 e 2. 3, 2 e 2 vai dar 7, não vai dar 12, certo? Então aqui, ó, na minha row, olha só, tem que ser na row, tá? Na div py, tá? Na minha row, eu vou e coloco justify content center, tá? E aí, olha só o que vai acontecer. Vou atualizar aqui e ele ele aplicou as larguras, só que ele centralizou. Então tá sobrando o espaço aqui à esquerda e o espaço à direita aqui, mas as nossas colunas, as medidas das colunas que a gente pediu para ele organizar, né, de um total de 12, elas continuam válidas aqui, tá? Na versão 3 do Bootstrap a gente não tinha essa possibilidade. Então na versão 4 agora a gente tem. Isso é muito legal, ajuda a gente muito na hora de organizar o nosso layout, beleza? Bom, então é isso. Basicamente era isso que eu queria que você visse aqui, né, do nosso grid system, do Bootstrap. E a gente vai usar basicamente só isso que eu estou te mostrando aqui, tá? A gente vai usar as classes de coluna, tá? E a gente tem que lembrar, então, que elas têm que estar dentro de uma row, não necessariamente dentro de um container, não é obrigatório. O container é mais para centralizar os elementos, tá? Mas as colunas precisam estar dentro de uma row. A gente precisa entender e tentar decorar, né, esses breakpoints aqui que tem. Cadê os breakpoints? Bom, a gente precisa então entender esses breakpoints, tá? Essa é a segunda coisa. E aí, a partir disso, então, a gente pode ir explorando depois, ó, os utilitários de layout aqui que ele tem, né? Belezinha? Bom, então é isso. Isso é o Grid System. A gente vai utilizar ele daqui para frente nos nossos projetos, no projeto final. E eu te vejo na próxima aula.